Adalberto Costa Júnior alega que os resultados da Comissão Eleitoral estão errados. Líder da UNITA nega a vitória anunciada do MPLA nas eleições de Angola. Rússia queima gás que falta na Europa, incapacidade de armazenamento ou problemas técnicos podem estar na origem. Crise energética na Europa. Chequia quer reunião extraordinária do Conselho da Energia da União Europeia. A UNITA rejeita os resultados provisórios das eleições gerais em Angola anunciados quinta-feira à noite pela Comissão Nacional Eleitoral. O líder, Adalberto Costa Júnior, garante ter dados recolhidos das atas das mesas de voto e afirma que o triunfo virtual já anunciado ao MPLA não está correto. Não existe a menor dúvida em afirmar com toda a segurança de que o MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto. O MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto, pelo que a UNITA não reconhece os resultados provisórios divulgados pela CNE. O candidato presidencial da UNITA referiu exemplos de alguns círculos eleitorais onde o partido terá tido mais votos e assim conseguido pelo menos mais 3 deputados, além dos 90 anunciados pela CNE. Adalberto Costa Júnior apelou, no entanto, à calma dos angolanos. Do lado do MPLA, a serenidade tem sido o mote do partido. Ao início da tarde chegou a ser anunciada uma declaração do presidente, mas após 3 horas de espera dos jornalistas, a intervenção foi adiada. João Lourenço só fala depois do anúncio dos resultados oficiais pela CNE. Esta sexta-feira foi apenas publicado pelo MPLA este vídeo agradecendo a quem votou no partido de João Lourenço. Por enquanto, os únicos resultados conhecidos vêm da derradeira atualização dos números provisórios, anunciada quinta-feira à noite, com 97% dos votos contados, dos quais 51% foram atribuídos ao MPLA e 44% à UNITA. Enquanto os consumidores europeus sentem os preços da energia aumentarem de forma gigantesca nas fronteiras orientais da União Europeia, a Rússia está a queimar milhões de metros cúbicos de gás por dia. Uma grande chama é visível acima da fábrica de combustível liquefeito de Portovaia, na região de Leningrado. De acordo com os analistas da Rystad Energy, desta forma a Gazprom livra-se muito provavelmente do excesso de gás que se destinava a ser expedido para a Alemanha. Os abastecimentos foram cortados após a invasão à Ucrânia e as sanções impostas contra Moscovo. A Alemanha considera que os cortes são uma medida política. A Gazprom insiste que estes são apenas problemas técnicos. O gás na fábrica de Portovaia também pode arder devido a uma avaria, dizem os peritos, tendo em conta o período invulgar de queima e o volume extraordinariamente elevado de combustível perdido. A situação pode alimentar mais críticas dos ambientalistas. A Rússia tem os maiores volumes de gás queimado durante a exploração mineira, o que leva a emissões adicionais de dióxido de carbono, bem como de produtos de combustão que vão para o Ártico e aceleram o degelo. Em abril, a União Russa de Industriais advertiu que, com o início da guerra e após novas sanções, as empresas seriam forçadas a aumentar significativamente a queima do gás associado. As empresas simplesmente não têm como armazenar. Pressionada na frente doméstica e internacional, a francesa Total Energies vendeu à russa Novatek a participação de 49% na empresa Terneftgaz. A 8 de agosto foi feito o pedido de transação às autoridades russas. Esta quinta-feira chegou a luz verde e o acordo final de compra e venda acabou por ser assinado. Entretanto, em setembro, deverá estar concluída a operação. A russa Terneftgaz explora o campo de gás Termokarstovoye, na Sibéria. De acordo com uma investigação do jornal francês Le Monde e da organização não-governamental Global Witness, foi daqui que saiu condensado de gás natural que uma refinaria que se encontra perto da fronteira com a Ucrânia transforma em querosene para alimentar aviões russos de combate na Ucrânia. A Total Energies apresentou provas para se defender das acusações de que a filial russa abasteceu o exército do país. Guerra na Ucrânia, sanções económicas, inflação desenfreada, chantagem energética, seca extrema. A
A Europa não sabe o que mais fazer para se proteger da tempestade perfeita que assola os preços da energia, que para muitos cidadãos parece uma ameaça existencial para o próximo inverno. Podem ter de escolher entre o aquecimento ou a alimentação. Enquanto o ministro da Energia da Chequia anuncia que vai propor a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho da Energia da União Europeia o mais cedo possível, o governo português anunciou novas medidas para mitigar o aumento do gás natural e que os preços no mercado regulado serão menos de metade do anunciado pelos comercializadores. A situação é paradigmática nas duas principais economias europeias. Em França, um país altamente dependente da energia nuclear, o encerramento de numerosos reatores devido à necessidade de manutenção fez subir o custo por megawatt-hora para 10 vezes mais do que há um ano. Na Alemanha, fortemente dependente do gás russo, os cortes contínuos de abastecimento pela russa Gazprom e o encerramento previsto do gasoduto Nord Stream a 31 de agosto apontam um quadro semelhante. Para piorar a situação, as energias renováveis sofreram as consequências de um dos verões mais quentes e secos. Os rios estão esgotados e o vento tem estado ausente. A ameaça de um corte total no fornecimento de gás russo à Europa colocou a energia no topo da agenda dos 27. Neste contexto, o governo espanhol viu uma oportunidade de se tornar um eixo fundamental na política energética do continente. O país tem uma capacidade de armazenamento de gás natural liquefeito de 35% do total da União Europeia e do Reino Unido em conjunto. Possui uma extensa rede de gasodutos que lhe permite criar pontos de ligação com vários países como a Argélia, Marrocos e Portugal para transportar este tipo de gás. Agora, a Espanha quer desenvolver a ligação ao Nordeste de França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha, ou seja, aos maiores consumidores de gás da Europa. O governo de Madrid pondera reanimar o projeto que liga a rede de gás de França e Espanha através da construção de cerca de 220 quilómetros de gasodutos. Os especialistas alertam para os riscos de avançar com este projeto sem o acordo prévio da União Europeia. O maior risco é construirmos as infraestruturas de interligação por nossa conta e que estas infraestruturas não sejam utilizadas e sejam os espanhóis a assumir os custos. É essencial, antes de mais nada, formalizar compromissos de compra de gás com estes países, aqueles que vão ser consumidores, através de contratos ou, em alternativa, conseguir que a União Europeia os financie ou uma mistura dos dois, antes de investir um único euro. Esta sexta-feira, na antecipação da visita de Pedro Sánchez à Alemanha, na próxima terça, o governo alemão sublinhou o interesse na interligação de Espanha e Portugal à rede energética europeia. A posição de Olaf Scholz foi conhecida há cerca de 2 semanas, quando apelou à construção de uma infraestrutura para reduzir a dependência de gás russo. Na resposta, o primeiro-ministro português garantiu que a Alemanha pode contar 100% com o empenho de Portugal para a construção do gasoduto. Por causa da seca, em França há várias casas em risco. As fissuras começaram a multiplicar-se em imóveis construídos sobre terrenos argilosos. Uma dor de cabeça para os proprietários, que pode atingir até 10 milhões de casas este ano. Aqui está uma fissura. Há risco de perigo se esta fachada cair com o telhado. Isso seria catastrófico. Nas regiões vínicas, a vindima também começou este ano mais cedo, em meados de agosto. Normalmente arrancava a meio de setembro. Uma consequência da seca, dizem os especialistas, e das alterações climáticas. Geralmente regamos antes de plantar, logo depois da plantação da videira e talvez 1 ou 2 vezes. Mas agora talvez seja a 4ª vez que regamos as vinhas jovens, além do que costumamos fazer normalmente. Nos pastos falta alimento para o gado. O norte de França foi uma das zonas mais atingidas. As 80 vacas leiteiras de Gilles d'Orléans deveriam estar a pastar nesta altura, mas não têm o que comer. O agricultor recorre à forragem armazenada para o inverno. Em princípio, se não puderem ser alimentadas, as vacas serão vendidas. E, se forem vendidas, haverá menos leite no próximo ano, o que significa ainda mais pressão sobre os produtos lácteos a partir de 2023.
O fenómeno que se verifica em França é transversal a vários países europeus. De acordo com dados do governo, em Portugal, 60% do território encontra-se em seca extrema e 40% em seca severa.